No Evangelho de Mateus, capítulo 12. E estamos a prosseguir o estudo do Evangelho de Mateus. Vamos para Mateus capítulo 12, versículo 43, página 1044. Mateus capítulo 12, versículo 43. E o tema hoje da nossa mensagem, o nosso estudo, é decisões incompletas e relacionamentos verdadeiros. E vamos ler aí o versículo 43 até ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Muito bem, nós prosseguimos o estudo expositivo, versículo a versículo do Evangelho de Mateus, e quando nós fazemos um estudo expositivo, em que vamos avançando nos capítulos, significa que às vezes chegamos a trechos que são mais importantes, às vezes mais difíceis, até mais desagradáveis às vezes. Nós podíamos estar anos e anos e anos abrindo a palavra de Deus só em trechos muito, muito bonitos, muito agradáveis, muito que enchem assim o nosso coração de uma maneira diferente, e nunca falar das partes mais, às vezes mais profundas da palavra de Deus. E por isso, quando estamos a prosseguir um estudo expositivo, chegamos a partes, como é o caso de hoje, este trecho que tem alguma dificuldade. Mas Mateus foi um apóstolo de Jesus, como sabem, judeu, e ele escreveu este Evangelho procurando responder a uma pergunta que é essencial para toda a humanidade, que é: quem é Jesus Cristo? E ele começa logo no capítulo 1, começa logo a relatar a genealogia dos antepassados que levam até Maria, até José e ao nascimento de Jesus, para provar que ele é o Messias prometido. E portanto, ele apresenta-nos Jesus como sendo de facto o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, o enviado por Deus. E ele é Rei e é Senhor. Quando chegamos aqui ao capítulo 12, antes nós vimos o Sermão do Monte e vimos o início do ministério de Jesus a fazer milagres impressionantes, as multidões a acompanharem o Senhor, Jesus a dar grandes ensinamentos. Chegamos ao capítulo 12 e o que é que nós vemos? Vemos chegar o auge da rejeição de Israel ao seu Messias. No capítulo 12 vemos o Messias prometido, enviado por Deus, que começa a ser rejeitado, em especial pela liderança, pelos escribas, pelos fariseus, que depois espalham ao povo esta rejeição, esta oposição a Jesus, por ciúme e por antagonismo, que vai culminar, como nós sabemos, quando Jesus é apresentado por Pilatos e a multidão enfurecida diz: crucifica-o, solta-nos Barrabás. Instigada essa multidão pelos sacerdotes, pelos escribas e fariseus.
rejeitando a pessoa de Jesus Cristo. Pior, eles não apenas rejeitaram Jesus, como blasfemaram de uma maneira terrível, dizendo que Jesus era satânico. E isso foi o último estudo que nós tivemos, que é esse pecado que Jesus diz que não tem perdão, que é dizer que aquilo que o Espírito de Deus está a fazer, dizer, não, isso é satânico. Então lá no versículo 24 do capítulo 12. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demónios, senão por Beelzebul, príncipe dos demónios. Eles já decidiram. Versículo 14 mostra já a sua decisão. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. E isto é realmente a coisa mais impressionante. O Messias prometido, esperado, ele vem, revela-se de uma maneira única, portentosa, milagres impressionantes, misericórdia, amor, mensagens fabulosas, mas decidem matar Jesus. E nós temos estado a ver aqui no capítulo 12 a resposta, várias respostas do Senhor Jesus a confrontar esta rejeição, primeiro dos líderes e depois que passa para o povo. Jesus disse, vai dizer sobre todos os que rejeitam o Salvador, que eles vão enfrentar um julgamento. E Jesus deu-lhes mensagens de julgamento, mensagens de condenação, com vários exemplos, que nós já tivemos a ver. Agora, esta secção que nós estamos aqui a ver, versículos 43 até 45, qual é o propósito desta secção? Podemos resumir isto de uma forma muito simples. Jesus vai aqui alertar o povo, as pessoas, os fariseus do seu tempo, e hoje alertar as pessoas para não darem ouvidos à religião dos fariseus, dos escribas, moralistas, mas para virem a Jesus, que é o Salvador. E isto é um alerta para nós hoje, para as pessoas que hoje dão ouvidos, gostam das tradições, gostam dos rituais, das coisas bonitas, que dão muito significado, ou procurarem ser moralmente boas pessoas, serem bonzinhos, que devemos ser. Mas confiar que isso dá uma vantagem, isso sem mais nada dá uma vantagem perante Deus. E põem de lado Jesus, põem de lado a palavra de Deus. E nós vamos ver que, por um lado, Jesus vai mostrar aqui que há consequências quando alguém procura tomar uma decisão, mas que fica incompleta, imperfeita em relação a Jesus. É como aquelas obras que nós vemos no edifício, começa-se, mas depois não se acaba, não é? E nós começamos a dizer, mais valia não ter começado. Para começar, criar uma expectativa e agora está ali. É mais vergonha, parece. E por isso, começar mas não se concluir é muito perigoso espiritualmente, como vamos ver. E depois temos o ensino, a seguir, versículos 46 a 50, do que é um verdadeiro relacionamento com o Salvador. Então comecemos por essas decisões incompletas e inacabadas. Versículos 43 a 45. Diz: quando o espírito imundo tem saído do homem. Ora, espírito imundo é a personagem principal deste pequeno trecho aqui da palavra de Deus. Um espírito imundo que Jesus aqui traz. Isto é quase uma espécie de uma parábola. O que é um espírito imundo? Espírito imundo é um demónio. É um anjo que desobedeceu, voltou as suas costas para Deus e escolheu seguir a Satanás quando esse querubim se revoltou também contra Deus
e arrastou consigo um número incalculável de anjos, que são os demónios, são estes espíritos imundos. Espírito imundo quer dizer que é uma criatura espiritual que é vil, é infernal, é má, é perversa. Ao dizer que é imundo, indica o seu caráter perverso e imoral. Mas também vemos aqui que entre os demónios, esses espíritos imundos, não são todos iguais. Há uns piores que outros. Versículo 45. Então vai, diz esse espírito imundo, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Portanto, os demónios são vis, são imundos, são perversos, são do pior que nós possamos imaginar, mas não são iguais. Há uns piores, todos eles são maus, mas há uns ainda piores no seu caráter e na sua atuação. E esta é uma realidade que Jesus nos apresenta aqui, que existe um mundo espiritual em luta, um mundo das trevas, em luta contra a luz. E o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, diz que a nossa luta, a nossa batalha não é contra as pessoas, é contra estes exércitos espirituais nos lugares celestiais. E a oração é muito importante. E nós também aprendemos aqui que estes seres espirituais maus, espíritos imundos, podem fazer e gostam de fazer uma coisa, que é o quê? Gostam e podem fazer isso, e é possível, possuírem as vidas das pessoas. Quando o espírito imundo tem saído do homem. Não é? E neste caso, vemos que este espírito imundo diz que saiu de um homem. Não diz aqui como é que ele entrou, mas eles entram, possuem as vidas das pessoas, as suas mentes, de diversas maneiras, umas mais evidentes do que outras. Não diz aqui, e não vamos por isso imaginar como é que ele entrou primeiro, porque diz que saiu, e nem diz como é que ele saiu ou porque é que ele saiu, diz que saiu. Mas revela aqui o comportamento destes seres espirituais, da maldade, demónios, espíritos imundos, o seu comportamento, a sua atividade. Lemos há pouco, se lembra no livro de Jó, quando Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E o que é que ele disse? De passear e rodear a terra. Portanto, o Satanás. Portanto, esta é a atividade. A Bíblia revela-nos aqui e ali a existência, a atividade e a atuação destes seres espirituais. E o que é que Jesus diz que este espírito imundo faz após sair? Diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, é expulso ou sai do homem. Vimos Jesus Cristo a fazer muitos milagres de expulsão de demónios. Um deles, o gadareno, estava possuído por uma legião, que são milhares de demónios. Diz: quando ele tem saído do homem, versículo 43, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. A existência dos demónios não é fácil, porque eles sabem que estão condenados eternamente ao inferno. Mas antes disso ocorrer, a existência deles é maligna, e diz que ele sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Também não sabemos, não diz aqui porque é que eles andam por lugares áridos, secos. Nós sabemos, por exemplo, quando Jesus foi tentado, onde é que Jesus foi tentado? Num deserto. Foi lá que Satanás enfrentou Jesus. O que é que notamos mais neste espírito imundo? Vemos aqui, então, que há uma inquietação nestes espíritos imundos. Eles buscam repouso, buscam algum refrigério, alguma calma, descanso, mas não conseguem encontrar. É como se ele precisasse de um lugar
para descansar, um lugar onde ele possa realizar a sua atividade imunda. E este demónio, desencarnado, porque saiu de um homem, fica inquieto, não é? Fica inquieto à procura de repouso até que encontre um lugar de volta, por exemplo, numa outra vida humana, ou até na mesma, que é o que acontece aqui. Ora, o que é importante que nós devemos observar, porque o nosso Senhor Jesus está aqui a fazer, é nós conhecermos esta revelação da atividade dos demónios, a dizer que eles entram, que eles saem das vidas dos homens. E mais, até parece que eles se sentem, vamos ir no versículo 45, diz que eles se sentem em casa dentro dos homens. Diz, vai, leva consigo outro... 44. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Parece que eles acham que onde eles estiveram a possuir uma pessoa, aquilo é a sua residência, sua casa, sua morada. Então, o versículo 44, o que é que Jesus conclui? Quando diz, voltarei para a minha casa. Então, a casa de quem? O espírito imundo diz, a minha casa. E isto é realmente perigoso. De onde eu saí. É uma afirmação em que parece que o demónio pertence a esse lugar como se fosse a sua casa, a sua morada. Portanto, os espíritos imundos não apenas agem dentro dos homens, mas parece que querem fazer residência ali. E este versículo 44 diz, ele saiu do homem, anda em lugares áridos em busca de repouso, não encontra e diz, vou voltar para a casa onde eu estive antes, a minha casa. E o que é que ele encontra? Nós temos de tentar perceber. Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Acha a casa a vida onde ele esteve antes, na pessoa, no homem, está desocupada, está livre. Então, para entendermos o que Jesus quer dizer aqui, porque é que o demónio saiu do homem? Não explica. Não diz aqui, diz só que ele saiu. E nós sabemos, Jesus expulsou muitos demónios. Pode ter saído porque foi expulso. Ou pode ter saído porque aquele homem decidiu mudar a sua vida, se ele tinha uma vida pecaminosa. E muitas vezes a vida de pecado é uma porta aberta para, ou a pessoa começar a mexer com as coisas das trevas, é muito perigoso. É muito perigoso. Melhor é não fazer nada disso. Melhor. Então este homem pode, não diz porquê, mas pode ter decidido mudar a sua vida, pode ter tido um processo de purificação espiritual, purificação moral, livrou-se de vícios malignos, livrou-se de pecados. Às vezes as pessoas tomam essas decisões. Ora, vai começar um novo ano. Este ano, não é? Este ano eu vou deixar de fazer isto, e isto, e isto, e isto. E começam, muda, não é? Vou deixar de fumar, não é? Quando? Logo quando começar, uma semana antes, não é? Quando começar o ano, podia começar logo. Vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de ir aqui, ir ali. Decisões, não é? Mas depois fazem e mudam a vida, não é? Mas do que é que muitas vezes nós reparamos? Passa um tempo, então, não tinhas... Deixei, mas depois não consegui. Não é? Sabemos. Ora, deixei, mas muito difícil. Não é? É como dizer, é uma decisão que é incompleta. Incompleta. Não é?
pode até ter sido este homem aqui, alguém que Jesus libertou, expulsou o demónio, nós não sabemos. Houve uma mudança aqui, esta pessoa, o demónio saiu dele. Mas, irmãos, libertado do mal, libertado daquele mal, faltou algo muito importante a essa pessoa. O que é que faltou? Faltou completar aquilo que Deus quer de cada pessoa. Faltou encher o seu coração, a sua vida de Cristo. Ocupar a sua vida, o seu espírito, a sua alma com Jesus. Crer em Jesus. E sabem que a Bíblia diz que na sequência de uma pessoa crer em Jesus, essa pessoa recebe o quê? O Espírito Santo de Deus. Quando alguém é transformado pela sua fé em Jesus Cristo, essa pessoa é o templo do Espírito Santo. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Mas este aqui não deixou Cristo entrar para preencher o lugar vazio. Por exemplo, em Efésios 1, 3 e 4, 1, 13 e 14, diz assim: em Cristo, está a falar de Jesus, em quem também vós estáis, ou seja, tu estás em Cristo depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, ou seja, tu estás em Cristo depois de teres ouvido a palavra da verdade, teres ouvido o evangelho da tua salvação e tendo nele crido, o que é que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não precisamos de pedir nada. Ou é preciso pedir? Não é preciso pedir. Diz, crês, és selado com o Espírito. Recebes o Espírito Santo, diz, o qual é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa herança espiritual, eterna. Vejam, o Espírito Santo habita em nós para a redenção da possessão adquirida. Adquirimos algo de novo que não tínhamos antes, que é a vida eterna com Deus, para o louvor da sua glória. Ou, por exemplo, como Jesus disse em João 14, 17, está a falar do Consolador, prometeu o Consolador que há de vir. Ele diz, o Espírito de verdade. Quem é este Espírito Santo? É o Espírito de verdade. O mundo não pode receber. O mundo descrente não recebe o Espírito Santo. Porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Porquê? Porque habita convosco, estará em vós. Portanto, o Espírito Santo faz do crente, do nosso corpo, morada. Continuando, versículo 45. Então, esse Espírito saiu, mas diz, vou voltar para o mesmo. Chega lá e a pessoa está vazia. Se ele tivesse o Espírito Santo, nada disto acontecia. Se fosse um crente, diz, versículo 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos, o Evangelho de Lucas diz estado, situação, desse homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá também esta geração má. Jesus está a falar esta geração má, ele está a falar com os fariseus, com os escribas que o rejeitaram, que estão a confrontar Jesus e a arrastar a multidão e dizer, vai acontecer convosco. O privilégio que teve Israel foi único, e os fariseus e os escribas. Então Jesus conclui aqui o quê? Ele está a falar está a confrontar os líderes e aqueles que o rejeitaram e que dizem que ele é demoníaco, que é satânico, que faz tudo no poder de Satanás e que já decidiram matá-lo. Jesus está a dizer que a pessoa conhece a verdade. É um privilégio único
poder conhecer a Deus, conhecer Jesus, conhece a verdade, recebe libertação das coisas do mundo e até de coisas demoníacas. A pessoa conhece a verdade, lê a palavra de Deus, ouve o Evangelho. A pessoa fica ciente da sua pecaminosidade, das consequências do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Não é? O salário do pecado é a morte. A pessoa, antes não sei, quando eu fui confrontado com isto, eu lembro quando era jovem, quando o missionário falou, eu fiquei aterrado. Eu não sabia. Eu era religioso, porque eu andei na Igreja Católica, ajudava, era um não sei como é que se chama, que acompanhava o padre nas missas, ajudava, sacristão, e eu fui levado acólito, não é? E eu fui ao seminário lá de Beja para ver se eu podia ir, queria ser padre, mas ainda bem que não fui. E então mas era religioso, mas não sabia estas verdades. Então, quando a pessoa é desperta, vem a conhecer a sua pecaminosidade, o resultado, as consequências do pecado, mas depois, ela tem conhecimento disto, mas depois não vai ao fundo para uma decisão total por Jesus. Fica num grande risco espiritual. Está numa situação pior do que antes. Pior do que antes. Houve uma atitude, mas incompleta, imperfeita, inacabada. Não houve uma rendição a Jesus. Vejam bem o que diz 2 Pedro 2, 20 a 22. Olhem o que diz o apóstolo Pedro. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, que é, a pessoa lê a palavra de Deus e diz, eu não posso mais viver assim, não. Quer ser reto, quer ser uma pessoa moralmente justa. Isso é bom, não é? Mas só isso não dá a vida eterna, porque a palavra de Deus diz que não é por obras, mas é pela fé em Jesus. Diz, e a pessoa escapa das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, há pouco deu exemplo, vou deixar de fumar, e deixou de fumar, e depois, então não tinhas deixado de fumar, não consegui. Já fumo outra vez, ainda fumo mais do que antes. Ainda bebo mais do que antes. Ou seja, escapou. Teve conhecimento do Salvador. Mas foi outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Olha, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Não está a falar que a pessoa é um crente verdadeiro, porque o crente verdadeiro não perde a sua salvação, diz a palavra de Deus. Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Romanos capítulo 8 diz, nada, ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O crente verdadeiro nunca vai perder a salvação. Ele recebe o Espírito Santo. Não é brincadeira. Diz a palavra de Deus que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, não diz? Lucas. E então depois esse pecador que se arrependeu, uma festa no céu, Deus alegrou-se e ele cai e diz, Deus, eu enganei-me. Fiz uma festa no céu porque ele se arrependeu, afinal. Não, houve uma festa no céu porque um crente verdadeiro. E diz, melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Se Cristo não entra, esse lugar no coração da pessoa permanece vazio. E Jesus diz, 8 demónios retornarão. Será pior do que era no início. Então a casa está vazia, diz aqui Jesus. Ele achou a casa vazia, limpinha, adornada. Assim. Aí está, faltou Cristo, o Espírito Santo, porque nunca se converteu. Está a falar aqui deste vazio espiritual
que é criado quando as pessoas se tornam só morais. Mudam moralmente e são boas pessoas, mas não conhecem Cristo, não recebem o Espírito Santo para habitar nas suas vidas. E é dos lábios aqui do nosso Senhor Jesus que sabemos que Ele diz, é pior. É Jesus que diz, é pior. Ora, é o que diz o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 5,17. Olha, mas o que se ajunta com o Senhor, está a ver? Crente, ajunta-se com o Senhor, é um mesmo Espírito. Está unido a Jesus. E diz no versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Ou Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Pela nossa fé, Cristo habita no nosso coração. O crente tem o Espírito Santo. Nenhum demónio vai entrar na vida de um crente, porque lá habita o Espírito Santo. Depois, versículos 46 a 50, temos relacionamentos verdadeiros. E temos aqui um convite importante. Qual é o relacionamento que conta para a vida eterna? Vejam. E falando ele ainda à multidão, estes que estavam fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, estes que estão ali fora, tua mãe, teus irmãos, querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Para haver salvação, verdadeira redenção, verdadeira regeneração, tem de haver um relacionamento correto com o Senhor Jesus Cristo. Versículos 46 e 47, temos aqui a revelação da família humana de Jesus. Família humana de Jesus. Sua mãe, diz aqui, e seus irmãos. Em Mateus 13, que está logo à frente, versículos 55 e 56, temos até os nomes dos irmãos de Jesus. Diz, estão a falar de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Como é que se chamava o carpinteiro? José. Estava a falar de Jesus. Então, mas este Jesus, ele não é filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio depois tudo isto? Estavam admirados com o que Jesus fazia. Nós temos aqui, e sabemos, os nomes até, Jesus tinha no mínimo seis meio-irmãos, que eram filhos de José e de Maria. Jesus não era filho de José. José é filho de Deus. E Maria foi o ventre onde o Espírito Santo depositou o Filho de Deus. Então temos aqui a família de Jesus, que foi com o desejo e com a intenção de queriam falar com Jesus. E vem avisar Jesus, olha, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos. Versículo 48 e 49, ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus vai aproveitar esta oportunidade, vejam, para dar uma lição muito importante, uma lição espiritual. Uma grande lição. Primeiro que tudo temos que dizer, Jesus não faltou a respeito à sua mãe nem à sua família. Não faltou respeito, nem há aqui falta de amor, de consideração pela querida família de Jesus. Ele conhecia o mandamento, não é? Honra teu pai e tua mãe, não é? Jesus não ia, ele foi perfeito, obedeceu todos os mandamentos. Mas há aqui um convite de Jesus, ele está a dizer, a mostrar o importante é pertencer à família verdadeira de Jesus, que é a família de Deus.
Ou seja, noutras palavras, Jesus está a dizer quem é realmente meu parente. Meu parente, minha família. Quem é que realmente faz parte da minha família? Cujos laços vão durar, não é? O meu pai é sempre meu pai, minha mãe, minha irmã, e filhos, os meus filhos, e a esposa, a minha esposa, vão, família, os meus sogros, não é? Mas Jesus está a dizer, olha, mas o que conta são os laços que vão durar para sempre, eternamente. Quem é que é a minha mãe verdadeiramente, não é? Quem é a minha família espiritual? Porque Jesus está a dizer que se nós não formos da família espiritual de Jesus, dessa que vai durar para sempre, não podemos viver eternamente com Ele. Em João 14,3, Jesus disse, para que onde eu estiver, sejais vós também, isso que Ele quer. Então aí o versículo 49 estende, olha, diz para os seus discípulos. Está aqui a falar espiritualmente. Olha, meus discípulos, estes são a minha mãe e meus irmãos. Esta é a minha família, os que creem em mim, é a minha família para sempre. Jesus quer ensinar. Por qualquer que fizer, versículo 50, a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Eu sabia que tinha irmãs, e diz aqui. Então Jesus está a dizer, estar relacionado comigo, ser da minha família, não é algo, não é físico, natural, é espiritual. Então a pergunta é, como é que nós conseguimos esse relacionamento, como é que nós conseguimos ser irmãos de Jesus? Ele está aqui a dizer, estes são os meus irmãos. Como é que se consegue ser irmão? É ser discípulo, está aqui. Ele apontou para os discípulos e disse, estes são os meus irmãos. E havia lá senhoras, se calhar, e minha mãe, e minha irmã. Como é que se consegue? É a pergunta que todos nós temos de colocar. Como é que se consegue esse relacionamento com Jesus? E Jesus responde, fazendo a vontade do meu Pai. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, é minha família. É minha família. Faz parte de mim. Então, o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? Em João 6,40, Jesus dá-nos uma grande ajuda para nós compreendermos qual é a vontade do Pai que está nos céus. Ele diz assim, olha, porquanto a vontade daquele que me enviou, quem me enviou é o Pai que está nos céus, não é? É esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. A vontade do Pai é que toda a pessoa neste mundo creia no Filho de Deus, creia em Jesus Cristo. Portanto, temos aqui um convite de Jesus e ao mesmo tempo um alerta para todo o mundo. Apenas as pessoas que creem em mim, e essa é a vontade do Pai, estão relacionadas comigo, são meus irmãos, minhas irmãs, são minha mãe, são minha família espiritual e por isso vão estar comigo eternamente. Portanto, irmãos, esta é a família verdadeira, esta é a família que importa, que vai durar para sempre. É sermos da família de Deus, da família de Deus. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos dele. Como? Pela fé em Jesus. Somos da família de Deus. E nós vemos isso em Efésios 2, diz assim, 2:17-19. E vindo Jesus, não é? Evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, que são os gentios que não tinham as promessas de Israel. E aos que estavam perto. Porque por ele, vejam que é por Jesus, ambos, todos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso é que nós temos de ser. Da família de Deus. Deus ser o nosso Pai. Nós sermos o seu Filho.
seus filhos, pela fé em Jesus. E somos irmãos de Jesus e irmãs de Jesus, da sua família. Portanto, irmãos, em conclusão, duas lições importantes neste trecho das Escrituras. A primeira, vimos este alerta de Jesus para o perigo. É um privilégio nós conhecermos a verdade da palavra de Deus, a verdade da nossa existência, as coisas espirituais, sermos libertados, mas deixar o nosso coração, a nossa vida vazia de Cristo, porque não há uma decisão. Houve uma atitude que mudou alguma coisa, mas faltou a decisão. A condição da vida dessa pessoa, diz Jesus, vai tornar-se pior. Vai tornar-se pior. E a segunda lição é sobre o relacionamento verdadeiro, vital, que dura eternamente. Jesus deixa aqui um convite para todo o mundo. Ele quer que todo o mundo, todos sejam irmãos dele, irmãs e mães, sejam da família de Deus. É necessário ser da família de Cristo para ter a vida eterna. Por isso a pergunta, já és da família de Cristo? Já és da família de Deus? Porque senão, não podes estar onde Jesus está. Como ele disse, que orava ao Pai, disse que vou preparar-vos lugar para que onde Deus estiver, estejais vós também. Creia em Jesus, porque essa é a única forma de entrar para a família de Deus. Amém.